trazer uma mensagem para a igreja, para o coração da igreja, para a instrução do povo de Deus. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo 3,16 que toda palavra de Deus é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir, para redarguir em justiça, a fim de que todos nós alcancemos a estatura de Cristo Jesus. Todos nós estamos crescendo. Essa é a natureza do reino de Deus. No reino de Deus, todos nós estamos em desenvolvimento. Alguns estão com a vida cristã um pouco mais desenvolvida que os outros. Outros ainda estão engateando, mas na verdade todos nós devemos estar em movimento, crescendo, aprendendo, aqueles que sabem mais ensinando aqueles que ainda estão começando, não é? É por isso que nós temos algumas das nossas irmãs lá instruindo as nossas crianças, e assim aqui tem o pastor que tem um chamado, tem uma formação para poder ensinar a igreja, e assim nós vamos crescendo. A igreja de Jesus Cristo, ela nunca pode estar estagnada, nem mesmo a nossa vida ela pode estar estagnada, não é? Triste é a pessoa que bate no peito e diz assim: eu não tenho mais nada para aprender, eu já sou um crente velho, experiente, já ouvi tudo. Triste é dessa pessoa, pois não tem mais a alegria do aprendizado. E a Bíblia e a palavra do Senhor, ela é tão profunda, ela é tão maravilhosa. Há coisas novas e coisas renovadoras todos os dias que pode nos ensinar, pode nos acrescer. Às vezes uma mesma palavra, ela pode vir em um momento em que haja uma aplicação diferente nas nossas vidas e nos ajuda então a cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, de maneira que a palavra de Deus, é por isso que nós investimos, né, em Bíblias, nós investimos na palavra de Deus, tanto Bíblias físicas como Bíblia online. Nós queremos que o povo, as crianças, os nossos adolescentes, né, em breve nós vamos comprar aí uma caixa de Bíblia, viu, Márcio? Com letras grandes, para os nossos irmãos mais idosos que já estão com dificuldade de olhar na Bíblia. Nós vamos presentear esses irmãos com Bíblia, letra gigante, para não ter dificuldade, né? E poder ler a palavra de Deus. Lá em Tupã, eu participava de uma igreja que tinha um irmão, ele era presbítero, e sempre quando ele ia lá fazer a leitura bíblica na frente, eu acho que ele tinha algum problema de vista, ele fazia assim para ler lá na frente. Aí um dia um amigo meu falou assim: nossa, deve ter uma luz dentro da Bíblia dele, porque deve fazer reflexo no olho dele, porque ele não consegue olhar, ele precisava de óculos, né? Mas nós vamos comprar então Bíblias, e nós queremos distribuir Bíblias. A nossa igreja, a igreja cristã evangélica no Brasil, começou no Brasil com alguns missionários que saíram a cavalo distribuindo Bíblias nas fazendas pelos interiores do Brasil. Os irmãos sabem que há 100 anos atrás não havia televisão como há hoje, mesmo os rádios ainda eram muito poucos, regiões mais centrais, mas nas grandes fazendas nem energia tinha. E esses irmãos, a nossa igreja esse ano completou 120 anos, e desde 120 anos atrás a nossa igreja começou assim, irmã Diva. Alguns irmãos a cavalo iam para as fazendas distribuindo Bíblias, fazendo cultos, orando, deixava a Bíblia e continuava a cavalo para a próxima fazenda, e assim foram pelo interior do Brasil distribuindo Bíblias e falando sobre o Evangelho de Jesus. E nós não devemos ser diferentes, nós devemos ser amantes da palavra de Deus, nós não devemos ser amantes de movimentos, Rogério, nós não devemos reverenciar e aplaudir simplesmente pessoas, instituições ou lugares, mas a nossa reverência sublime, santa e irmã, sempre será pela palavra de Deus, a boa e poderosa palavra de Deus. O mundo passa, todas as coisas passarão, mas a Bíblia diz que a sua palavra, ela permanecerá para todo o sempre. Os nossos pais da fé já passaram, já morreram e estão com Cristo, mas a palavra de Deus e os ensinamentos que eles nos deixaram ainda estão diante de nós.
E se Jesus não voltar antes, nós também vamos passar dessa vida, mas nós deixaremos plantado no coração dos nossos filhos, plantado no coração dos nossos netos, a boa e poderosa palavra de Deus, irmão Dora. O evangelho que salva, o evangelho que restaura, o evangelho que dá esperança ao coração do homem, o evangelho que luta contra o pecado e nos dá força e armas para vencer os pecados, as ideologias, as coisas que querem nos tragar e tirar de nós a esperança, tirar de nós a dignidade, tirar de nós aquilo que é bom. A palavra de Deus, meus irmãos, ela vai continuar para sempre até a volta de Jesus. É por isso que nós sempre seguiremos pregando a boa palavra de Deus. Palavras bonitas, palavras bem entraçadas, elas às vezes podem causar um certo frisson, uma certa curiosidade, mas elas passam. Mas o evangelho de Jesus, que é simples, Rogério, ele permanece no coração. Quantas pessoas, quantos bandidos, quantas pessoas fora à margem da sociedade que um dia ouviram uma palavra de alguém dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama, e aquela palavra, irmã Dora, entrou no coração daquela pessoa, e aquela pessoa foi transformada por Jesus. Quantos testemunhos de homens e mulheres que não tinham esperança sem Deus, irmã Dora, deixados de lado pela família, pela sociedade, mas um dia receberam um folhetinho no meio da rua, de um crente aí qualquer, um folhetinho que dizia: Jesus te ama, e Ele é poderoso para mudar a sua vida. E essas pessoas tiveram contato com a palavra de Deus, e a palavra de Deus transformou a vida dessas pessoas. Não precisa ir longe. A minha vida, a vida da minha família, a sua vida, a vida da sua família foi transformada por Jesus Cristo e pelo evangelho de Jesus. E é por isso que nós sempre amaremos a boa palavra de Deus e as instruções que ela tem para o nosso coração. Dentre muitas coisas, meus irmãos, amém? A palavra de Deus, ela nos traz sabedoria. A palavra de Deus, ela nos traz sabedoria, mais do que nunca. No mundo em que nós vivemos, nós precisamos de sabedoria. Tiago nos diz: se nós sentimos falta de sabedoria, devemos pedir a Deus, que Ele nos dará. Quanta sabedoria precisamos ter para lidar com os nossos filhos, os desafios das novas gerações, os desafios que entram dentro da nossa casa, e nós precisamos saber nos comportar com sabedoria. Há coisas que não dá para a gente exterminar, nós precisamos aprender a conviver e a combater com sabedoria, com oração, com a palavra do Senhor. A Bíblia diz que se nós tirarmos, muitas vezes queremos tirar a praga do meio da plantação, corre o risco, Rogério, da gente arrancar a plantação junto, mas a Bíblia diz que para deixar lá, que no tempo da colheita, vai ser colhido apenas os frutos que são bons. Então, nós precisamos saber conviver com todas as coisas, as ervas daninhas que simbolizam ideologias, que simbolizam ensinamentos equivocados, heresias que têm sido colocadas no meio de nós e que muitas vezes atrapalham a nossa fé, nos esfria, nos distancia de Deus. Mas, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Deus nos daria sabedoria. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo de Deus e nós temos também a sabedoria que Ele nos dá por meio da sua palavra. E a sabedoria, sobretudo, talvez, ela se transparece, ela se apresenta através, irmã Clarice, das nossas palavras. Mais do que nunca nós precisamos pedir a Deus que o Senhor nos dê sabedoria para sabermos usar a nossa boca, usar a nossa língua para edificar a nossa casa, para edificar a igreja de Deus e para sermos uma bênção para o mundo. Se nós não tomarmos cuidado, a Bíblia diz que a mesma língua que adora e exalta a Deus, ela pode também matar um irmão. A mesma língua
que entra na igreja e canta e louva e lê a Bíblia e produz sons maravilhosos, essa mesma língua, ela pode ser usada para poder arruinar a vida de pessoas. E pasme, ela pode ser usada para destruir a própria vida daquele que não tem sabedoria para utilizá-la. Quantas vezes nós entramos em problemas que não eram nossos, nós criamos problemas que não existiam, por conta de nós termos falado o que não devia, ou falado até o que devia no momento que não devia. E que Deus nos dê sabedoria. A minha oração é que a palavra do Senhor seja instrução para os nossos lábios. Oração minha é para que a palavra do Senhor possa instruir a nossa boca. Para isso eu queria que os nossos irmãos pudessem colocar aqui na tela Provérbios capítulo de número 10 e verso 19. Provérbios capítulo de número 10 e verso 19. Aleluia. Diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado, o erro está presente, mas quem controla a língua é sábio, é sensato, é prudente. Quando no muito falar há erro, quem fala mais corre mais risco de errar. É por isso que um homem sábio certa vez disse que Deus nos deu 2 orelhas e uma boca. É para a gente escutar mais do que falar. A sabedoria. Há um provérbios na Bíblia que diz que aquele que fica quieto, ele pode até, mesmo sendo tolo, ele pode até se passar por inteligente e sensato. Eu me lembro, irmã Dora, que no ano passado eu fazia estágio lá no fórum com os promotores, e eu sou apenas um aprendiz de direito. Eu às vezes participava de alguma reunião, os doutores lá conversando, né, sobre algum assunto de lei, aplicação da lei. Irmã Dora, eu não falava nada, eu só ficava assim, irmã Dora, correto, muito bom, tá certo, tu tem toda a razão. Por eu não falar nada, eu acho que acabava a reunião, eles até falavam assim: poxa, rapaz, bom, né? Eu não falei nada, não estraguei. Se eu tivesse falado alguma coisa, eu falei: rapaz, aquele cara fala as coisas tudo atravessado aqui no meio de nós, está atrapalhando. E às vezes, irmãos, nós somos assim. Só de você ficar quieto, pode ser que você passe por uma pessoa sábia, por uma pessoa inteligente, por uma pessoa que sabe controlar a sua língua. Lá e na carta de Tiago, Tiago fala que uma grande característica, um grande poder que a pessoa tem é a pessoa que tem a capacidade de controlar a sua língua. Há pessoas que podem controlar um exército, há pessoas que podem controlar uma grande navegação, diz o escritor, mas não conseguem controlar a sua própria língua. Grande é o homem, grande é a mulher, forte é o homem, forte é a mulher, que aprende, pela graça de Deus, a controlar a sua fala, a controlar a sua língua, a controlar aquilo que posta na internet, aquilo que manda nos grupos de WhatsApp por aí. Muito sábio é aqueles que conseguem se controlar, se comportar, e como diz o texto, se comportar de forma moderada, porque se muito fala, muito erra, mas o que modera os lábios, o que controla a língua, ele é sábio e prudente. Há muitos problemas, mesmo no meio do povo de Deus. Há muitas pessoas que às vezes, irmã Dora, não é falta de compreensão, ou melhor, é falta de compreensão, porque acham que uma vez que nós aceitamos a Jesus Cristo, passamos a ser pessoas perfeitas de um dia para o outro. E não é. Nós entramos num processo de santificação. Temos a salvação assegurada por meio de Jesus Cristo, pela graça, não por obras, porque se fosse por obras nós não conseguiríamos,
Mas a partir da salvação nós começamos a entrar num processo que a Bíblia chama de santificação. E é o que eu comecei dizendo aqui, que uns estão no estágio mais avançado e outros estão no estágio menos avançado da vida cristã. Algumas pessoas sim, têm mudanças surpreendentes, não é? O irmão José mesmo uma vez nos contou que quando ele se converteu e ele resolveu, olha, nunca mais eu vou beber, nunca mais eu vou fumar. E nunca mais ele bebeu e nunca mais ele fumou. Teve uma transformação radical nessa área da vida. Mas outros não conseguem assim. Isso não significa que não amam a Deus. Isso não significa que não foram visitados pelo Espírito Santo. Isso não significa que não foram salvos. Mas estão em um processo de santificação de maneira diferente. E há muito no meio mesmo do povo de Deus, entre nós, entre as nossas famílias, pessoas que têm dificuldade na fala, dificuldade na língua, e que precisam ser abençoados por Deus com sabedoria, porque às vezes não é nem por mal, mas apenas por falta de habilidade em usar a palavra, causam mal à sua casa, à sua família, aos seus filhos, aos seus pais, à sociedade. Pessoas que não sabem falar, não sabem se comportar com sabedoria e moderação, precisam de sabedoria. Na Bíblia nós vemos muitas vezes ela tratando desse assunto, e não se trata de um pecado pequeno, mas é um problema muito grande que traz consequências terríveis para dentro da nossa casa, para dentro da igreja, para dentro da comunidade, da empresa, onde quer que nós estejamos. Esse pecado da língua, da fala equivocada, esse pecado, ele traz muitas coisas ruins. Em Provérbios 8, 13, a Bíblia fala sobre algumas coisas que aborrecem muito a Deus, e dentre elas está escrito nesse texto a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço, diz o Senhor. Deus ordena lá em Levítico 19:16, não andarás com um mexeriqueiro entre o teu povo. E também em 1 Timóteo 5:13 ele diz, além do mais, aprendam também a viver ociosas andando, aprendem também a viver ociosas andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. E ainda no Salmo 101, verso 5, Deus diz, ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei, diz o Senhor. Deus não é de opinião que as pessoas tagarelas não o reconheçam, o seu poderio, não conheçam o Evangelho, mas nessa área eles estão corrompidos e precisam de uma santificação. A Bíblia, eu só li aqui alguns textos, mas há muitos textos que falam sobre isso. Textos que exortam muitas vezes algo que a gente acha que é pequeno por conta da nossa cultura, e não é. O povo de Deus não é um povo mexeriqueiro. O povo de Deus não é um povo tacarela. O povo de Deus não é um povo fuxiqueiro. É um povo que tem uma palavra santa na boca. É um povo que produz através da sua língua palavras que edificam. Muitas vezes palavras que corrigem, palavras que orientam, mas palavras que sejam santas, sérias, irmãos, de homens e de mulheres de Deus. Como falta isso no meio das famílias? Como faltam homens e mulheres que têm por detrás das suas palavras uma vida de exemplo e tem poder nas suas palavras, não gritando, mas as dizendo com brandura e com firmeza a palavra do Senhor. Isso é certo e isso é errado, porque assim diz a palavra do Senhor. Muitas vezes nos colocamos e falamos tantas coisas que depois, quando queremos falar sério para os nossos filhos, eles já não acreditam mais, ou nós perdemos a autoridade da fala, porque não falamos as coisas conforme elas são, conforme a palavra de Deus nos ensina, irmão. Nos metemos muitas vezes, os pais, em tanta fala, em tanta conversa, que depois, quando esses mesmos pais vão corrigir os filhos, até uma correção certa, os filhos olham para o pai e vão dizer, mas você fala de todo mundo, você briga com todo mundo, você arruma confusão com todo mundo, você não tem autoridade para falar, e nós perdemos a autoridade. Muitas vezes a igreja de Jesus Cristo também perdeu a autoridade
profética diante da sociedade para dizer o que é o certo, o que é errado, de tanto que nós falamos coisas que não devia, nos metemos em assuntos que não eram nossos e acabamos com que fazendo com que essa sociedade não nos ouça mais como referência daquilo que Deus é, daquilo que Deus quer e daquilo que Deus pretende para cada um de nós. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que haja na nossa boca sempre a verdade, haja na nossa boca sempre a santidade, a seriedade, palavras brandas, palavras que abençoam, palavras que corrigem, palavras que direcionam, palavras que possam dirigir a nossa família com firmeza nesse mundo tenebroso. A nossa palavra deve ser uma luz para os nossos filhos, deve ser uma direção para a nossa casa, deve ser remédio para as feridas da alma da nossa família. A nossa palavra, ela deve resplandecer a glória de Deus aos homens e à sociedade. Que Deus possa nos abençoar e nos dar a graça de vivermos através e usarmos a nossa palavra com poder para a glória de Deus, para abençoar o reino de Deus e as nossas famílias. O bom uso da palavra deve ser, irmã Dora, uma busca de cada um de nós. Às vezes buscamos tantas outras coisas, riqueza, honra, curtida, buscamos tantas coisas e nos esquecemos de buscar aquelas coisas que Deus nos ensina. E uma delas é que nós devemos buscar aprender com o Senhor, pedir ao Senhor que Ele nos ensina a usar bem a palavra. Primeiro, irmã Dora, falarmos com honestidade. A nossa palavra deve ser, como diz a Bíblia, sim, sim, não, não. A nossa boca também deve perseguir uma palavra com moderação. Não devemos falar nem muito e nem deixarmos de falar. E às vezes nós caímos justamente nesses dois erros. Ou falamos demais, ou não falamos nada. Às vezes tem algum equívoco, alguma coisa, e você como líder espiritual da sua casa, como líder espiritual da sua família, você deve dar uma palavra. E às vezes fala assim, eu não vou falar nada, está errado. Vou falar o que é certo, o que é errado, tem que dizer. Às vezes com uma certa firmeza, os pais estão deixando os youtubers influenciar os seus filhos, estão deixando os seus filhos serem influenciados na escola, sendo influenciados na sociedade, e você não fala nada para os seus filhos. Tem que dizer. Diga aos seus filhos a palavra de Deus. Diga o que Deus diz que é certo, o que Deus diz que é errado. Diga a eles. Mas diga, faça a sua parte. Seja um homem de Deus, seja uma voz de Deus no meio da sua família. Não dizer nada também não é o caminho nesses assuntos. Você precisa falar com moderação. Nem falar pouco demais, mas também não falar muito demais também. Pais que ficam falando, irritam os filhos e também não produz uma boa educação. Que as nossas palavras sejam com moderação. Que a gente possa pensar antes de falar. Lá em Provérbios 15, 28 diz que o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos tolos transborda palavras. Pensar o que eu vou falar, porque a boca dos tolos vai falando. Quando vê, já magoou, já falou o que não devia, e que nós então possamos pensar antes de falar. Aprender também a falar com temperança, palavra branda, não é? Na nossa casa, que Deus nos use com sabedoria, irmãos. Já pensou se cada um de nós querer falar mais alto que o outro? Não é? Querer impor mais que o outro, alguém tem que pregar, alguém tem que parar, alguém tem que ter sabedoria, alguém tem que temperar. A Bíblia diz lá em Provérbios 15, 1 que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. As nossas palavras é como chutar uma bola na parede. Se você chuta fraco, ela volta fraco. Se você chuta forte, ela volta forte. Então nós precisamos lançar palavras brandas, para que, se nós queremos receber, palavras de brandura. A Bíblia nos diz que, irmãos, mais poderosa é a palavra branda do que a palavra gritada.
Sabia disso? Você quer fazer um impacto na vida do seu filho? Chama ele. Fala com firmeza, mas fala com brandura. Tem um poder muito maior do que falar gritando. Porque quando a gente grita, a gente está afastando o nosso coração de quem a gente está gritando. Você grita com quem está longe, não é? A pessoa está bem longe. Se você está perto da pessoa e está gritando, é porque a impressão da pessoa e de você é que você está longe do coração dela. Por isso que grita. Quanto mais longe o coração, o sentimento está um de o outro, maior é o tom da voz. Por isso que quando a gente começa a brigar, a nossa voz começa a aumentar. A gente começa a se distanciar espiritualmente e emocionalmente. Por isso que a gente grita. Mas quando a gente fala com brandura, a gente traz o coração do outro para pertinho da gente. E a gente olha no fundo do olho e diz a verdade de Deus. A Bíblia nos diz em Provérbios 25:15 que a língua branda esmaga os ossos. Há um poder tremendo na brandura, no equilíbrio, na santidade das palavras. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria para sabermos aplicar esses princípios de espiritualidade nas nossas falas. Falar com justiça e, para terminar, que a nossa palavra seja cheia de espiritualidade. Que sempre haja Deus, sempre haja Jesus, sempre haja Espírito Santo no meio das frases que nós falamos no decorrer do dia. Nunca falte o tempero da palavra de Deus no meio das nossas falas, porque ela é para o bem, porque elas são poderosas em Deus.